Uso dessa tribuna nessa manhã para relatar um pouco da viagem que fizemos a Brasília na semana passada. E quero começar pela parte boa da viagem. Estivemos lá junto com o vereador Rômulo Quintino, conversas com diversos deputados federais. E, obviamente, que fui conversar com o nosso deputado líder maior do nosso partido, deputado Fernando Jacobo, hoje segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. E, além de sermos muito bem recebidos lá naquele gabinete, conseguimos dele o comprometimento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1.200.000 que serão destinados para a compra de máquinas pesadas exclusivamente para o interior. E com o compromisso firmado com o Executivo Municipal que essas máquinas fiquem no interior. Assim como a Super Retro, que nós trouxemos a Juvinópolis, hoje, e o vereador Celso Dalmolin, que fez um levantamento dias atrás, constatou que ela continua trabalhando apenas lá na região de Rio do Salto e Juvinópolis. Então, essas máquinas serão muito importantes, e fiz isso atendendo a um apelo do secretário de Agricultura, o Almir, que esteve no nosso gabinete na semana passada. Além também de termos conseguido um compromisso de R$ 700.000 para fazermos um calçamento também na nossa estrada, nas nossas estradas rurais de Cascavel. Essa é a notícia boa que trago à sociedade de Cascavel. A notícia altamente preocupante, e acho que posso até de falar em denúncia nessa tribuna, é a audiência que estivemos, por intermédio do senador Assir Gurgas, eu e o vereador Rômulo Quintino, lá no Ministério dos Transportes, com o ministro dos Transportes. Fomos levar uma carta de manifesto de repúdio da ACAMOP, a carta chamada Carta de Corbélia. Fomos entregar em mãos ao ministro, repudiando a possibilidade, vereador Jorge Bocasanta, da prorrogação do contrato do pedágio. E fomos, talvez até mesmo de maneira ingênua, acreditando de que essa conversa estava apenas no início. Mas eu e o vereador Rômulo Quintino voltamos da viagem a Brasília muito mais preocupados do que quando saímos daqui. Porque, embora tenhamos nos recebido de maneira muito respeitosa e com muita deferência, inclusive com a presença do senador Assir Gurgas ao nosso lado, mas pela conversa que tivemos com o ministro dos Transportes e com a sua assessoria, podemos ver e perceber de maneira muito clara, o vereador Fernando Winter, de que há, de fato, um plano muito bem elaborado para encaminhar a população do Paraná a prorrogação por mais 30 anos desse contrato com essas concessionárias. Mais 30 anos. A conversa é a mesma. Olha, se não for prorrogado o contrato, passaremos 5 anos sem obra nenhuma, 5 anos parada. Nós falamos para o ministro, melhor, porque fazem 20 anos que estamos dessa maneira. Não, mas veja bem, podemos fazer um acordo com as concessionárias e reduzir a tarifa. Falei, o povo do Paraná já foi enganado por uma vez com essa questão e não vai ser enganado de novo. Nós lembramos muito bem, no final do primeiro governo do governador Jaime Lerner, foi feito justamente isso. Reduzido em 50% a tarifa naquele ano, para um ano depois ter aumentado 2 vezes o valor da tarifa. Mas o discurso e a manobra está pronta lá em Brasília, no Ministério dos Transportes. Então, eu e o vereador Rômulo vínhamos na viagem conversando. Ou a sociedade do Paraná se mobiliza de maneira real, começa a gritar e pedir ajuda e demonstrar que não vamos aceitar isso calados, ou essa prorrogação vai acontecer. É evidente que essa prorrogação tem que passar pelos nossos deputados estaduais. E quero eu imaginar e pensar que os nossos deputados, em especial os nossos representantes de Cascavel e da região oeste, jamais irão aceitar qualquer tipo de negociação com essas concessionárias. Mas o seguro morreu de velho. Então, nós temos que pensar muito claramente o que fazer e como agir. Da nossa parte, vamos, nos próximos dias, convocar para uma reunião as entidades da cidade de Cascavel, a SIC, a MIC, Sociedade Rural, o setor produtivo da nossa sociedade, para ver o que fazer e qual será a estratégia a ser tomada nessa questão do pedágio. Pois não, vereador Jorge Bocasanta. É o seguinte, isso aí é o maior roubo que foi da história do Paraná, esse pedágio. O Frade fica falando ali da reeleição da Dilma, não sei o quê. Tem que falar do quê? Desse roubo que o quê?
que foi instituído na época do Fernando Henrique Cardoso, que o pedágio, quando eu vou para Camboriú, Balneário Camboriú, até Curitiba, eles me roubam até minha carteira. E de lá da frente, foi na época do nosso partido, até esses dias, lá, eles não me roubam minha carteira. Então, o pedágio de Curitiba é em torno de R$10. De Curitiba a Balneário Camboriú é em torno de R$2, Frade. Então, nós temos que perder o mandato da Dilma, porque nós não somos de roubar o dinheiro do povo. Era isso, obrigado, Gugu Bueno. Mas a minha preocupação, vereador Jorge Bocasanta, é que lá no Ministério do Transporte, tanto o ministro como o seu principal assessor que está cuidando dessa questão, eles já estão com a conversa pronta. Já estão com o canto da sereia pronta. Mas o governo é do PT, vereador Jorge Bocasanta. O governo é do PT. Mas não interessa a questão partidária nesse momento. O que interessa é o povo do Paraná, é o roubo das nossas concessionárias, no nosso pedágio, e que nós, sociedade, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer um abaixo-assinado, temos que chamar os nossos deputados estaduais nesta casa, para que eles se comprometam perante a população de Cascavel, que, sobre qualquer condições ou hipótese, se posicionarão contrário a qualquer forma de prorrogar esses contratos. Esse contrato iniciou lá em 97. Estamos hoje no ano de 2015. Falta 5 anos para acabar esse contrato. Não há outra alternativa mais justa ao nosso povo que esperar esses 5 anos e fazer uma nova licitação nesses moldes dos novos contratos que estão sendo feitos nas rodovias brasileiras. Porque sempre ouvimos falar que o problema desse pedágio no Paraná foi que o contrato foi muito bem feito, muito bem amarrado, que as concessionárias não têm o que fazer com essas concessionárias. Então, por que vamos prorrogar um contrato mal feito? Contrato mal feito, você tem que esperar acabar e fazer um novo contrato absolutamente do zero. Então, eu, senhores vereadores, voltei muito preocupado em Brasília. Imaginei que a conversa lá estava um pouco diferente, vereador Paulo Porto. Mas não. A historinha está muito pronta para ser contada ao povo do Paraná. Mas eu tenho certeza que o povo do Paraná não vai ser enganado dessa vez, não, e que vai se mobilizar. A hora de se mobilizar é agora. Passou aquela fase do abaixo, acaba. A hora de acabar é agora. E vai acabar daqui a 5 anos. A não ser que, na nossa Assembleia Legislativa, passe a prorrogação desse contrato, e daí serão mais 30 anos dessa roubalheira nas rodovias do Paraná. Então era isso, senhores vereadores. Vamos, mais uma vez, encampar essa luta. Vamos propor um manifesto público da cidade de Cascavel, abaixo-assinado. Vamos conversar com nossas entidades produtivas da nossa cidade, da região oeste, para tentar fazer alguma coisa. Pelo menos para tentar fazer que a nossa voz seja, de fato, ouvida, e quem sabe a gente pode mudar esse destino. Porque o destino está traçado. E ele é a prorrogação desses contratos do pedágio. Parte, vereador. A palavra, vereador Ney Raverotti. Primeiramente, quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de juntamento com o vereador Rômulo Quintino Camal para levar esse documento e ter de perto essa noção de a quantas andam essa negociação. Eu digo uma coisa, vereador Gugu. Só existe uma possibilidade da sociedade concordar em qualquer tipo de conversa para a renovação desse contrato. Desde que nesses próximos 5 anos, essa concessionária que está aí faça tudo o que ela deixou de fazer. Prove primeiro para a sociedade, senão aquilo que nós falamos. E outra coisa, temos que discutir projetos mais curtos. Para a próxima contrato não pode ser 30 anos. Tem que ser 10 anos. Cumprir todos os requisitos contratuais, aí então renova-se por mais 5, mais 10 anos. Mas não 30 anos. 30 anos é meia vida, ou seja, então é complicado esse tipo de situação, e pode contar sempre com esse vereador para apoiar qualquer manifestação nesse sentido. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador da Raverotti, sem dúvida nenhuma. Mas, vereador, eu te direi o seguinte, essa turma já nos enganou tanto que nem conversar com esse pessoal eu não aceito conversar. Não tem papo com essa gente. É gente que só pensa neles, fizeram sangrar o Paraná ao longo de todos esses anos, e com toda certeza não se converteram nesses últimos dias. Continuam pessoas do mal, e com pessoas do mal a gente não pode conversar. Obrigado, senhores.